Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje vamos falar de uma das figuras políticas mais importantes de Rio Preto dos anos 40, 50 e 60, que é o ex-vereador Fábio Homem de Melo, ele que foi chefe de gabinete do ex-prefeito Alberto Andaló e morreu aos 96 anos em 2013. Fernando Marques, o que a gente vai ver hoje aí? E colega nosso, jornalista, radialista, foi um grande radialista em Rio Preto, ele tinha um programa diário, né, na rádio PRB8, depois na Rádio Independência. Quer dizer, foi um homem atuante muito no Rio Preto, né? E depois como político, né, ele foi demais. Parece que a família dele era de Onda Verde, se não me engano, ele veio para cá. E ele, então, ele sempre foi um mito, esse homem, né? Até a gente tinha muita amizade no Automóvel Clube, eu era diretor do Automóvel Clube, ele chegava, a gente conversava muito, ele já via esse trabalho meu, ele falou, para você eu dou uma entrevista para falar as coisas. Aí eu fui. Esse dia levamos ele no Canal 16, depois eu fiz outra na casa dele, mas esse aí ficou demais, né? Fizemos quase 1 hora de duração, passamos os filmes, porque é importante, a gente passa os filmes, né? Mas tá com um cara que tá lá nos filmes é diferente. Na Cometa? Tá lá, na Cometa ele tá em tudo. Tá na construção da Andaló tudo. ali, A hora né? que tá, onde você vê o Andaló, ele tá do lado. O bigode dele tá do lado, o Dr. Fábio. Aliás, ele morreu praticamente igual, ele tava praticamente igualzinho, né? Gostava de jogar um baralhinho no clube lá. Era difícil. E dirigiu até 90 anos de idade. Era coisa de meio, ele encostava o carro direitinho, no clube, jogava no seu baralhinho. E morava aqui no edifício Tarraf, aqui ali na Delegado com a, como é que chama ali, a General, né? Em frente à antiga cadeia, ele morava ali. E o Dr. Fábio, então, figuraça, né? Por exemplo, quando o Rio Preto ganhou o prêmio de cidade mais progressista do Brasil, foi receber lá no Palácio do Catete, do Rio de Janeiro, nas mãos do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, porque ainda não tinha, ele estava construindo Brasília, e ainda era no Palácio do Catete. Dr. Fábio que foi explanar, foi fazer lá, foi ele que discursou, né? Ele que discursou. Rio Preto disputava com outras cidades, isso. Né? Acho que uma cidade de Minas e uma de... não me lembro onde. Exatamente. E até hoje, cadê? Onde é que está esse quadro? Onde é que está esse diploma? Esse diploma ficou anos e anos em salas de prefeitos na cidade. Me lembro assim, até o último, se não me engano, o último que eu vi foi do professor Manuel Antunes. Dali para lá, eu nunca mais Sumiu, vi. Né? A gente tem até uma foto aí que a gente conseguiu. E um caso curioso é que em 2013 ou 2014, se eu não me engano, a Cecília Demian foi atrás desse diploma, foi no arquivo, foi no antigo Condefá, rodou a cidade, o Lelé Arantes, não achou o diploma, lembrando que esse prêmio é de 1956, 56. Né? E o prêmio de 56, mas eles foram lá em 57. Né? E foi um boom, né? Nossa, parou a cidade para falar que a cidade o primeiro prêmio que recebeu das mãos do presidente da República, ainda mais um presidente popular como era Juscelino, né? Então, foi fantástico. Aí eu convidei o Dr. Fábio, ele foi lá em 2004 no Canal 16, na TV da cidade, né? E foi lá e deu uma entrevista, levou um monte de fotos, a gente mostrando fotos e falando. Foi muito bacana, né? Eu acho assim, a gente até, eu conversando com o Gama aqui, a gente falando em casa, né? É bom passar na íntegra essas coisas, para não perder. Às vezes perde um pedaço e é importante, porque 2004, 2014, 10, daqui a pouco vai fazer 20 anos aí. Já vão 18 anos 18 anos da história. Olha só como é que a coisa vai. Eu magrinho ainda, já tinha cabelo, ainda um pouquinho de cabelo preto, mas aprendendo ainda. Ali eu estava aprendendo mesmo. Você começou na TV, né? Não é só aprendendo na TV, aprendendo também como historiador. Né? Então, eu estava diante de um homem que ele foi... importantíssimo. História viva, né? História viva. Só para registrar, ele foi vereador aqui na Câmara de Rio Preto de 52 a 63, né? 63, mas ele teve o período que ele foi chefe de gabinete do Andaló, então ele se licenciou e tal. E radialista, tinha uma voz, vocês vão ver no vídeo aí, tinha uma voz que é excelente, imagina, época, voz de locutor de rádio, a gente fala, né? Então é uma homenagem também, né? A velha política de Rio Preto, onde essas pessoas não ganhavam nada, né? Isso é bom dizer aos vereadores. Lembrando que a velha política de Rio Preto não tem nada a ver com práticas da velha política que tanto se fala hoje. Estou dizendo os velhos políticos. Os velhos políticos. Os velhos políticos que não ganhavam nada. A Câmara Municipal passou a receber começo da década de 70, quando os primeiros receberam e eram pequenos. Muitos devolviam o caixa. Me lembro, por exemplo, do doutor Olavo Taufik que devolvia para o caixa. O doutor Norberto Buzini foi vereador, ou
Normando, se não me engano, meu irmão, devolvia. Na época que o Dr. Buzini foi, não já não recebi. Né? Não, porque o Normando também foi. O Normando foi. O Normando foi. O Normando, teve mais gente. Acho que o doutor Virgílio da Lapria Neto, que já era médico, começo dos anos 70, também parece que devolvia. Depois eu perguntar até para o Virgílio, que ele está por aí, a gente falar. Mas era uma prática, né? As pessoas... Eu sei que o prefeito e o vice, que era o doutor Wilson e Raul, 2 médicos, primeiro que eles faziam só meio expediente na prefeitura e meio expediente na Santa Casa. E ele devolvia, né? E devolvia. Acho que ele doava, na verdade. Doava. Né? E o gozado, né, doutor Wilson, só para a gente terminar, para voltar, para a gente já direto no filme, o doutor Wilson inaugurou uma coisa que hoje essa história está aí, dessa coisa de fazer contrapartida, dos loteadores, né, tal, da contrapartida. O doutor Wilson fez isso lá no começo da década de 70. Ah, você quer construir aqui? Então você vai fazer uma calçada lá, não sei o que, você vai investir aqui. Isso está lá desde trás. O Lotfi, muito se tirava terra, sabe? O cara estava fazendo loteamento, ia escavar, leva a terra para a prefeitura que nós precisamos fazer não sei o que. Então perguntava, isso aí sempre existiu, né? Acho bom, né, para acabar, principalmente no nosso mercado municipal, que está tão judiadinho, precisa de fato. Vai reformar. Estou sabendo que em fevereiro começa a obra lá. Dr. Fábio Homem de Mello é um homem que deixou história na cidade, uma entrevista em 2004. 2004. Vamos conferir então, gente, e como a gente encerra o programa por aqui, porque como o Fernando disse, tem quase 1 hora de entrevista e vale a pena, é um registro histórico, tem foto, tem vídeo no meio da entrevista. Tem é bem bacana. E esse é o papel aqui da nossa TV, a gente tem espaço, tem tempo aí para trazer essas relíquias para você. Lembrando que se você quiser rever esse programa, acesse nossos canais nas redes sociais, estamos lá no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então a gente se despede por aqui, você fica agora com a entrevista do Fernando com o Dr. Fábio Homem de Mello. A gente volta semana que vem. Nós vamos falar hoje do melhor período da nossa cidade. Isso você encontra com as pessoas de média, de idade avançada e principalmente aqueles que vão buscar a história, sabem que o maior período da nossa cidade foi o período de 1950, final de 50, a década de 50 inteira, vamos dizer assim, quando foi o governo do prefeito Filadélfio Gouveia Neto e depois do saudoso Alberto Andaló. E hoje nós vamos falar de uma coisa que está esquecida na nossa cidade, uma coisa importantíssima e que nós vamos averiguar onde é que está, inclusive. Porque vocês não sabem, mas Rio Preto ganhou um título importante no final da década de 50, lá no Rio de Janeiro, um título que não era paulista, não era do interior, era brasileiro, título brasileiro. E nós estamos até fazendo uma campanha para saber onde é que está esse diploma. Por isso que nós estamos trazendo aqui hoje um vereador, 2 mandatos na Câmara Municipal de Rio Preto, de 1952 a 1956, depois até 1959 se reelegendo, Dr. Fábio Marcondes Homem de Mello. Perfeito. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Nós estivemos ontem na sua casa, né? Foi um prazer recebê-lo. E agradecer a dona Helena pelo cafezinho. Dona Helena, o pão de queijo, que estava uma delícia. Certo. Obrigado. A Guiomar, né? Minha grande amiga Guiomar, que trabalhou na cultura de Rio Preto também bastante. A Guiomar, ó. Correto. Pessoa querida em Rio Preto. Doutor Fábio, é um prazer ter o senhor aqui, porque o senhor é um testemunha não só ocular, como participativa da história da nossa cidade, do maior período da nossa história. Realmente a década de 50, na minha opinião, foi aquela que tirou Rio Preto da estaca zero, o que se deve a Filadélfio Gouveia Neto no primeiro mandato, e permitiu, com a solução de problemas de ordem primária, que todo município precisa ver resolvidos para poder tomar o rumo do progresso, do desenvolvimento, possibilitou ao Andaló pisar no acelerador e dar a Rio Preto uma projeção além das fronteiras do Estado, nacional. O senhor acha, então, que o Filadélfio, ele montou o motor, fez o carro e o Andaló pisou no acelerador? Perfeito. Porque não se esqueça, Fernando, que o Filadélfio represou o Rio Preto. A represa de Rio Preto. Represou o Rio Preto. Em função do tratamento de águas que ele, Filadélfio, construiu
a bela estação de tratamento de águas que está aí até hoje. E nós temos imagem, vamos até inserir, enquanto a gente conversa, vamos inserir nessa canalização ali do Rio Preto. Mas como é que era a água nessa época? Ah, pelo amor de Deus. Eu era delegado de polícia em Palestina, minha primeira delegacia. Nós já frequentava Rio Preto nos finais de semana. Pegava carona com o Labiano, doutor Labiano, de Mendonça, que era médico em Palestina e foi meu médico legista, porque naqueles tempos crime era coisa mais ou menos frequente nas cidades da região. E vínhamos todo fim de semana aqui. Então eu conhecia muito bem Rio Preto, já tinha feito aqui um grande círculo de amizades. E acompanhei depois, na campanha do Filadélfia, o volume de obras que ele realizou, tirando Rio Preto do zero, da estaca zero. Rio Preto estava parada. No Hotel São Paulo, onde eu tinha um quarto, onde me hospedava nos finais de semana, eu hesitava em entrar no chuveiro para tomar banho, porque a água, quando existia, o que era raro, era da cor de groselha. Nossa. É da cor de groselha. Era água imunda, catada diretamente do córrego. Então ninguém tomava banho, ninguém, na iniciativa privada, punha capital em indústria, em comércio, porque a água é algo fundamental para qualquer atividade humana. Sem dúvida. Não é verdade? E o Filadélfia, em função da construção da belíssima estação de tratamento de água, ele teve que represar antes o Rio Preto, para fazer o manancial, depois o Palácio das Águas. Aí Rio Preto viu jorrar nas torneiras água pura, limpa, tratada, o que deu um embalo inicial na colaboração da iniciativa privada no encaminhamento dos problemas de Rio Preto, na instalação de novas bases comerciais, na criação de distrito industrial e por aí foi. Filadélfia inaugurou o pronto-socorro municipal. Verdade. Filadélfia criou uma horta, até isto, uma horta da prefeitura, e ele fornecia verdura, legumes a pessoas carentes, a funcionários de escalas inferiores da prefeitura, inaugurou o primeiro aeroporto, o primeiro contrato de pavimentação asfáltica de São José do Rio Preto, firma de Antônio Lupurini. Os veteranos que estão nos ouvindo saberão dizer que realmente é o Lupurini, o Fábio lembrou bem. Então, o asfalto entre Antônio Godoy e a Coronel Espínola, entre a Independência e a Pedro Amaral, brotou em Rio Preto. Os paralelepípedos tirados do centro foram levados aos bairros. Então, Rio Preto começou a dar a primeira caminhada. O Andaló embalou a marcha. Mas, então, inclusive, se a gente for pensar mesmo, essa canalização do Rio Preto, esse Palácio das Águas, é uma das 3 maiores obras da cidade, então, de todos os tempos. É uma das 3 maiores. Porque até hoje, Rio Preto depende desse mesmo Palácio das Águas, não é verdade? É, claro. É o mesmo que está aí, gente. O mesmo ali que nós temos ali na esquina, é o mesmo da biblioteca municipal ali, continua sendo. É um verdadeiro monumento da história de Rio Preto. Tá certo. Deixa eu falar antes aqui um currículo um pouquinho do doutor Fábio Homem de Melo. Fábio Marcondes Homem de Melo, é advogado, nasceu em Pindamonhangaba em 22/5/1917. Vai fazer 90 anos daqui 3 anos, gente. Olha só. Que saúde, hein, doutor? É um pouco triste, mas é verdade. Foi vereador riopretense de 1952 a 1955 e de 1956 a 1959. Ele, entre outras coisas, depois nós vamos entrar nessa parte principal, né, que é o que eu queria que o senhor falasse, que é esse título de Rio Preto, mas o senhor foi também nomeado delegado de polícia em 1946. Isso foi delegado regional de polícia em Franca, de 67 a 75, foi delegado em Palestina, Cedral, Ibirá, Paulo de Faria. Tem uma ficha Você extensa. citou Franca. Franca foi praticamente meu último cargo de delegado de polícia, porque lá eu fui regional de polícia. Eu chefei toda a Alta Mugena.
Eu queria que o senhor contasse um caso, tá certo que não vai ficar na ordem cronológica, mas é importante, um caso do senhor delegado de polícia em Palestina, que antigamente, gente, para você licenciar um carro de praça nas cidades do interior, era atrelado ao imposto do, hoje chamado INSS, né, doutor? Que era o IAPTEC na época? IAPC. 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 Então, não, IAPTEC. IAPTEC. Se o chofer de praça não pagasse o IAPTEC, não poderia licenciar os carros e, obviamente, não podia usá-lo no serviço de transporte de passageiros. E como é que o senhor tomou? Como é que aconteceu? Pois é, a história foi mesmo, parece que eu estava destinado a combater a Previdência Social do Brasil, que era realmente lamentável, né? Deficitária, complicada. Eu dava meu expediente na delegacia de Palestina, em 46. Palestina era um vilarejo. A luz elétrica era até às 10 horas da noite, depois não tinha mais. Né? Muito bem. E o escrivão foi à minha sala e me disse, doutor Fábio, há um grupo de motoristas de táxi, os chamados carros de praça, né, que estão aguardando para falar com o senhor. Digo, perfeitamente, eu vou recebê-los. Mas qual o assunto que os traria aqui? Se é que todos eles estão atrasados com as mensalidades do IAPTEC. E, sendo assim, nós não podemos licenciar, a delegacia não pode licenciar os veículos, possibilitando que eles continuem o trabalho profissional deles. Já é isso, mas estão muito atrasados. Este ano não pagaram nenhuma mensalidade. E onde é que paga isso? Isso é em Nova Granada. E me complementou a informação dizendo que era um cidadão espanhol em Nova Granada, que era o representante do IAPTEC e recebia as mensalidades. O que me deixou surpreso, porque o cidadão espanhol receber dinheiro de autarquia federal me causou estranheza. Eu mandei que entrassem. O motorista, cujo apelido era Josa, acho que era José Amaro Josa, simpático, era o líder da classe, né? Meia dúzia de motoristas, uns calhambeques na velha Palestina. 46, né? 46. Preocupados. Doutor Fábio, este é o nosso ganha-pão, o sustento da família, para levar abóbora no sítio com os compradores de feira, né? O carro se mete aí em barrancas de estradas péssimas. E não sobra dinheiro para pagar IAPTEC. O Josa ainda me lembra, moço inteligente, se eu nunca tive um dente obturado por IAPTEC, eu nunca tive uma consulta, um atendimento. Agora, porque eu não pago o IAPTEC, eu não posso trabalhar, doutor Fábio. Nós não pagamos por faltar o dinheiro para pagar. Do contrário, teríamos pago. Muito bem, eu ouvi o Josa, o escrivão licencia todos os carros. Todos os carros, a meia dúzia de carros de praça. O escrivão, que era o Nazim Khalil, um filho de Palestina, ficou surpreso. Mas, doutor, o senhor vai licenciar sem pagar, sem que eles paguem o IAPTEC? Eu disse ao escrivão, mas eu não sou funcionário do IAPTEC. Eu não sou subalterno da Previdência Social. Sou delegado paulista. Eu não vejo por que cabe a minha obrigação de forçá-los a pagar IAPTEC, não é verdade? Então, sob minha responsabilidade, pode licenciar todos os carros. O escrivão disse, está bem, o senhor está mandando. Bom, licenciou todos. Muito bem. No dia seguinte, fizeram uma passeata na praça, um capinzal lá, com uma igreja a meio caminho da construção, mas fizeram uma passeata. O que a buzina não funcionava direito, batia na porta para fazer barulho. Em homenagem ao delegado Almeida de Melo, que liberou o licenciamento, mesmo não tendo pago o IAPTEC. E eu soube, depois de muitos anos, aqui em Rio Preto, conhecendo o Fábio Amaro, que foi vereador aqui. Que é o nosso diretor aqui do Canal 16. Eu soube, é um dos diretores. É o diretor-geral. Pois é, que o Josa é pai dele.
Olha só. O velho motorista de Palestina é pai do Fábio Amaro. Aí, Fábio. E batizou o Fábio em minha homenagem. Ele é meu xará. Que maravilha. E quer dizer que o APTEC e a APC, além desse fato, né? O Fábio vai ficar contente de saber dessa história. E a APTEC e a APC, Previdência em geral, quer dizer que não vem de agora. Isso aí vem desde quando foi iniciou, claro. Tem problema, né? Só que não havia unificação, né? E a PC dos comerciários, e a PB dos bancários, e a PI de industriários, e a PETEC, condutores de transportes de cargas, passageiros de cargas, né? Agora um sistema unitário. Não creio que tenha melhorado. Não, melhorou creio. nada, nada, não melhorou nada. É verdade. Agora, doutor Fábio, vamos entrar já no seu mandato como vereador em Rio Preto. Pois não. E em Rio Preto, quando o senhor então se elegeu pela primeira vez, em 1952, na gestão do Filadélfio Gouveia Neto, é isso? Eu me elegi em 51, Sim. que foi a eleição. Sim, 52 Tomei tomou posse em 52. O senhor já de cara fez um projeto revolucionário na cidade, verdade. né? Que todo mundo fala até hoje, que é um alargamento da Rua Bernardino, né? Conta pra gente como é que foi esse... O alargamento, é verdade. Pois é, eu não sei, por eu ser delegado, conhecer problemas de trânsito, eu já era um fã ardoroso de Rio Preto. Tanto assim que, indo para a Palestina, eu visitava Rio Preto semanalmente, já com quarto alugado no hotel, onde eu guardava roupa, sapato. Eu vinha como estava, trocava de roupa e ia para o Automóvel Clube, na sede velha, ao qual eu já pertencia como associado. Muito bem. Então, me preocupou em apresentar um projeto que determinasse ou possibilitasse o alargamento da Rua Bernardino de Campos como a principal via pública da cidade, propiciando um desafogo no trânsito que, àquele tempo, já deixava entrever o progresso vertiginoso que teria, numericamente, enchendo as ruas de Rio Preto. E ela chegou a ser duas mãos, né? Tinha, no começo, a gente vê fotos, no começo, ali na Bernardino, perto de onde é o Cardeal Leme ali, antigamente tinham as árvores no meio e eram duas mãos. Imagina, então, ser duas mãos... Eu não me lembro bem disso. Não, então mas tenho parece... foto para mostrar, mas é incrível isso. O fato é que eu elaborei um projeto, eu dei a você até um folheto, um caderninho, que eu mandei imprimir em São Paulo com o projeto. Tá aqui, gente, vamos mostrar. De alargamento da Rua Bernardino. Em essência, o projeto diz o seguinte: na Rua Bernardino de Campos, em toda a sua extensão, do lado da numeração ímpar vigorante, só serão permitidas novas edificações, obedecendo estas, obrigatoriamente, um recuo de 3 metros do alinhamento existente. Certo. Um parágrafo do artigo 1º facultava o seguinte: mediante o sistema de colunas para a sustentação das fachadas, pode o proprietário voltar a ter uso e domínio sobre toda a área do terreno, a partir do primeiro pavimento. Isto foi uma sugestão do engenheiro Bento Maria, que prestava colaboração ao governo Filadélfio e que era meu amigo, se dispôs a me dar um toque profissional do engenheiro civil ao projeto que eu sonhei e elaborei e, felizmente, está em vigor. E nós temos vários prédios na cidade para provar. Por exemplo, nós temos ali, onde é hoje o Unibanco, onde é o Salim da Quiberama, ali tem um recuo de 3 metros. O outro prédio atravessando a rua, que depois foi o Banco Bandeirantes, hoje é ali a Telesp Celular. Onde era o Banco Real, um pouco mais adiante. Banco Real. E lá na Vila Maceno também, né? Na Vila Maceno. Sim. Agora, aquela dúvida que eu conversei com você em casa e acho interessante lembrar aqui. Por que da numeração ímpar vigorante, o recuo? Sim, porque o recuo, vamos explicar que o recuo era só para o lado... da numeração ímpar vigorante. Numeração Por quê? Porque é o lado das praças públicas. Do lado ímpar vigorante, o lado do Quiberama, você pode ver que a partir do fórum, tem uma praça do fórum. Logo em seguida, duas quadrazinhas, já chega na Jorge de Beriçá. Da Jorge de Beriçá até o Hotel Términos, lá embaixo, é tudo praça.
Então, muito mais fácil recuar imóveis numa face da rua, que há espaços e intervalos, apresenta praças de tamanho considerável, inclusive na Vila Baceno, as projetadas pelo Ugolino Ugolini, que parcialmente, por ele era tudo praça. Tá? Então, aí está porque do lado da numeração ímpar vigorante. Porque o outro lado, do lado do Cine Rio Preto, o Cine Rio Preto, é toda edificada de extremo a extremo. E nunca esquecendo que o projeto não fez meia solução. O recuo obrigatório de 3 metros é na Rua Bernardino em toda a extensão, de rodovia a rodovia, porque ela é uma via Sem pública dúvida. Importantíssima no sistema viário de Rio Preto. Que, inclusive, eu sou contra o calçadão nela. Eu sou contra. Eu acho que a gente tinha que fazer como antigamente, descer a Bernardino, subir a Voluntários. Eu não gosto do calçadão, vou ser sincero, eu não gosto. Não gosto. Mas, doutor Fábio, nós estamos falando já dessa primeira gestão. Finalizando essa primeira gestão com o senhor como vereador, nós temos aí que o senhor concedeu um título para o Jânio Quadros, né, que era o governador do estado, não é isso? Era o governador. Governador, ele veio a São José do Rio Preto, foi uma festa danada, que antes do senhor falar, nós vamos mostrar que nós temos aqui pela Cometa Filmes do Silvio Calabrese, que o senhor conheceu bem, até teve algumas discussões com ele na Câmara Municipal, não é verdade? É verdade. Mas nós vamos mostrar esse documento, que a gente já passou várias vezes, mas nunca é demais. Ali o senhor está em todas, ali aparece várias vezes. Vamos mostrar esse documentário da visita do Jânio, que foi um dos primeiros acontecimentos, grandes acontecimentos da cidade. E não esquecendo que ele foi o governador que pavimentou asfalticamente, deu asfalto à rodovia Washington Luiz. Sem dúvida. Foi a primeira vez que eu consegui sair de Rio Preto para ir a São Paulo no asfalto. Isso se deveu ao Jânio Quadros. Vamos ver esse documentário, então. Daqui a pouco a gente volta já com o segundo bloco do nosso programa. Em composição especial da estrada de ferro araraquarense puxada por uma locomotiva diesel elétrica, chega São José do Rio Preto, aguardado pelas altas autoridades locais e enorme massa de povo, o governador Jânio Quadros, que se fazia acompanhar de sua excelentíssima esposa, senhora Eloá Quadros, e secretários de Estado. Efusivamente cumprimentado ao desembarcar, o governador de São Paulo dirige-se à saída da gare da estação, onde passa em revista a guarda de honra que, perfilada, presta-lhe as continências de estilo. Dentre alas de povo que aplaude o senhor governador e sua comitiva, atravessam as ruas da grande cidade araraquarense, verdadeira metrópole que condensa e irradia 1000 atividades produtivas. Todo São José do Rio Preto está na rua para dar as boas-vindas ao governador, que tanto lhe dá. E sua excelência, sinceramente comovido com essa manifestação de apreço, corresponde às saudações. E que São José do Rio Preto seja uma metrópole, dilo esta vista tomada de avião. Ladeado pelo prefeito Dr. Alberto Andaló e pelos dignatários de seu governo, o senhor Jânio Quadros desfaz o nó simbólico inaugurando o novo trecho da estrada de rodagem que alcança Mirassol. Na Câmara Municipal, o Dr. Jânio Quadros é recebido pelo presidente do Sodalício, Dr. José Jorge Cury. Presentes também o merentíssimo juiz de direito, Dr. Francisco Mateira, Dr. Alberto Andaló, Dom Lafayette Libânio, bispo diocesano, vereadores e pessoas gratas. Saudado pelo Dr. Fábio Homem de Melo, o primeiro magistrado do Estado, saberá que, a partir daquele momento, tornar-se-á cidadão honorário de São José do Rio Preto, como preito de homenagem de toda uma coletividade.
recebe Sua Excelência o pergaminho que é o título de cidadão. Recebe-o comovido, pois que sabe ser aquele gesto, a expressão da gratidão dos munícipes, aí representados pelos vereadores da bela cidade. Agradece a honraria ao governador e diz do seu apreço pela homenagem. Logo à noite, processos de inauguração da luz fluorescente da Praça 15 de Novembro. Outro melhoramento importante que empresta rara beleza ao logradouro público. Essa então foi a visita do Jânio Quadros aqui em Rio Preto, passeou no carro do Leonardo Gomes, né, doutor? Exato. Todas as personalidades que viam tinham que passear no carro do... Que era carro o era? único carro conversível. Que carro é aquele? E a marca eu não sei. Precisamos descobrir, viu? Belo carro. Belo carro. Nós temos algumas fotos aqui da visita do Jânio. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar essa aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma foto, isso, deixa eu arrumar. Olha ali, doutor. Eu, o Andaló, o Castilho, né, um alto funcionário, Sim. à direita do Andaló. E da sua direita ali está o Oswaldo Feroldi, ó. Comendador Oswaldo Feroldi. É o Feroldi. Esse menino não é o seu filho, não, né? Não, né? Não é, não. É a chegada da estação da EFA. Isso. Nós temos outra foto. Deixa eu mostrar mais uma para vocês aqui. Deixa eu mostrar mais uma aqui. O senhor falou na estação da EFA, é aquela que a gente já mostrou. Deixa eu mostrar aqui, ó, cortando. Aqui está cortando uma fita. O senhor poderia dizer para a gente melhor aqui o que seria? Ali, ó. Aqui está o senhor. Inaugurando a praça. A praça, né? Foi reformada pelo Andaló. Está o Antenor Pousa Godinho ali, o jornalista ali atrás de óculos escuro. É Olha o só. Godinho, né? Isto. Olha só. Aqui provando aqui a visita do governador Jânio Quadros aqui, antes de se tornar presidente da República. Aquela frustração. Sem dúvida, claro. Tá bom. Ótimo. Nós temos também algumas fotos, deixa eu só ter para terminar esse bloco, algumas fotos na Câmara Municipal. O senhor, como vereador, A deixa eu velha pegar. Câmara. Deixa eu pegar o velho prédio da Câmara, todo mundo tem saudade. Essa aqui é bonita, ó. Nós temos uma foto que pega ela todinha lá dentro. Olha só. Aí aparece o plenário. Isto. O primeiro ali é o Dá Rui pra puxar mais, Nazaré. Luizinho? Puxa, Luizinho, puxa um pouquinho. Eu estou falando Wagner, que hoje é o Luiz que está gravando comigo. Ó, tá melhorando agora. Isso aí, ó. O Rui Nazaré, Esse de bigode, né? o Aloysio Nunes Ferreira. Com a mão ali na cadeira. Atrás do Rui estou eu, mas não está aparecendo ainda. Agora, olha lá. Isto. Atrás do Rui Nazaré estou eu. De terno branco, um pouco puxando novamente para a direita ali, o Wagner, não, Luiz. É o doutor Barbato, né? De branco e óculos, não é? No outro lado, o lado inverso ao que eu estou, era a bancada do PSP. Está lá o Miziara, o Isso. Caputo, Silvio Calabrese, Olha o Silvio Calabrese lá, gente. Zé Jorge Cury. Né? Tá certo. Do PT eram o Dito Lisboa e o Reto Salim. É isso aí, o Benedito Lisboa, que era seu amigo. É. Bom, vamos deixar depois para a próxima oportunidade para contar um caso aqui, que eles foram para a Bahia, foram passear na Bahia, ver o petróleo na Bahia, né, É doutor? verdade. Depois, ver se a gente tem um tempo para a gente contar, porque tanta coisa que trabalhava de graça, né, doutor? Ninguém O mandato ganhava era nada, gratuito. Né? Quando se postulava a eleição, já se sabia que nem um centavo de remuneração viria em consequência do mandato conquistado. Era mesmo vocação política. Sem dúvida, hein? Para prestar serviço à comunidade, a uma cidade que eu sempre admirei e amo até hoje. Terra dos meus netos, da minha bisnetinha, da minha esposa, a Helena. Tá certo. E época que a política era mais calorosa, era uma época que se fazia justiça e política, gente, sabe como? Com palavras e principalmente, tinha que ter categoria, tinha que ter conhecimento, né, doutor? A palavra valia mais do que hoje um papel assinado. É possível que tenha sido assim. Hoje está difícil, né? A justiça hoje, para se fazer justiça, tem que entrar por meandros aí, por caminhos, infelizmente, políticos principalmente. Mas nós temos, bom, antes da gente entrar nesse concurso que o Rio Preto ganhou, vamos mostrar a posse da Câmara de 1958, onde o doutor Fábio... 51. Não, 58. 52.
Ah, no segundo mandato. Segundo mandato, porque a gente vai falar já do segundo mandato, que já é do Andaló, né, da época do Andaló. Nós vamos então mostrar essa posse da Câmara. Só sei que tem 4 minutinhos só para vocês verem, todas essas pessoas que a gente mostrou nas fotos estão ali. Então vamos mostrar essa Câmara aqui, a saudosa Câmara Municipal, ali na Jorge Tibiriçá, né, doutor? É verdade. A Jorge Tibiriçá, hoje ali ao lado do Banco do Brasil, novo hoje, né? É isso? É, na Jorge Tibiriçá. A prefeitura era na esquina de baixo, né? Uma casa modestíssima. Sim. Era o gabinete do prefeito, a prefeitura. E a Câmara no meio do quarteirão. Um prédio até bonitinho, galerias rodeando o plenário, um plenário bem razoável. Eu gostava. Então, vamos mostrar essa Câmara, para o senhor também viajar um pouco na história. Daqui a pouquinho a gente volta. Sob a presidência do Dr. Francisco Gutierrez, reúne-se a Câmara Municipal de São José do Rio Preto para eleger a mesa que deverá dirigir os seus trabalhos no ano de 1958. O acontecimento prendeu as atenções gerais dos meios políticos e administrativos daquela cidade, tendo comparecido ao recinto da idilidade grande número de funcionários, representantes da imprensa, do rádio e figuras de prestígio da política local. Ao final da apuração, verificou-se a vitória do prestigioso vereador Dr. José Jorge Cury, que, como presidente, muito promete de realizações para a cidade, pelos seus reconhecidos dotes de inteligência e dedicação à causa pública. Altas autoridades civis, militares e eclesiásticas compareceram à sessão, podendo-se salientar de Pirizola, representando o prefeito da cidade, Dr. Bati Bassi, Dr. Fábio Homem de Melo, Dr. Saúde Jorge Simão, Antônio Santos Galante, Dr. Francisco Matera e outros. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto está composta por figuras proeminentes da vida pública daquela localidade e que muito têm feito com o seu trabalho e o seu esforço no sentido da crescente prosperidade do município. Na solene transmissão do cargo, usou da palavra o novo presidente da idilidade, dizendo de sua emoção e satisfação ao assumir aquele alto posto, prometendo dar todo o seu esforço e o seu trabalho para honrar assim a investidura que lhe confiaram os seus colegas. Teceu também elogios à gestão do Dr. Francisco Gutierrez, figura sóbria e inteligente de vereador e que tanto elevou o conceito daquela casa. Representando o prefeito, falou o senhor Vicente Pirizola. As mais altas autoridades locais compareceram esse dia para assistir os trabalhos da Câmara. Vibrante oração foi proferida pelo Dr. José Jorge Júnior. Dr. Fábio Homem de Melo. Outro orador foi o Dr. Saúde Jorge Simão. Antônio Santos Galante. Dr. Francisco Matera. O Bispo Dom José Joaquim Gonçalves. Dr. Orlando Barbato.
O último dos oradores foi o Dr. Badi Bassi. Diversos altos funcionários da entidade assistiram à solenidade. Esta foi então a posse da Câmara de 58, doutor Fábio alinhado, viu, doutor? De terno. Diz que o senhor entrou pela porta da frente ali na primeira gestão, é verdade? Você tem? Diz que o senhor na primeira eleição, o senhor não sabia, o senhor chegou na Câmara Municipal verdade. E entrou. É, foi um fato sensacional. Que bacana. Eu cheguei atrasado para a posse, no primeiro mandato. E, pretendendo entrar, tinha uma banda da Polícia Militar na porta e eu tentei, cheio de gente, mas se comprimindo, galerias laterais lotadas. E eu custei, confesso, me esfregando, pedindo licença. Quando eu venci a resistência e passei o portãozinho de acesso ao plenário, o plenário vazio, aí eu me ajeitei e atravessei o plenário. Espolcaram aplausos na assistência que lotava as prisas laterais, porque eu era o único vereador atravessando o plenário. Todos os demais estavam na sala do café e possivelmente tenham entrado por uma lateral. E quem foi que chamou o senhor de golpe? Teve um que falou assim, isso foi golpe, Fábio. Quem foi? O Rui Nazaré. Tá Quando vendo? ele ouviu os aplausos, ele apareceu lá na porta da sala do café, eu ainda caminhando, né? Agradeci os aplausos, falou para mim, que golpe, hein, Fábio? Certo. Nós temos uma foto aqui já, então, no começo da gestão ali do Andaló. Começo não, já bem pro meio, pro fim, né? E que ele inaugurando, então, o primeiro trecho ali da Avenida Duque de Caxias, que depois veio chamar Avenida Alberto Andaló. Não, Badi Bacite. Esse aqui é da Badi Bacite? É, Caxias é Badi Bacite. Não, Andaló. Andaló? Andaló. Ali que era a Avenida Duque de Caxias? Isso, que é quem inaugurou foi o doutor Valdomiro Lopes da Silva. Ah, Aqui, ó. Essa aqui é a foto do primeiro trecho, né? mas Aí. como que Valdomiro inaugurou? Porque o Andaló faleceu, não foi isso? Aí ele assumiu. Como vice, ele assumiu. E ele então terminou. Ele que inaugurou. Sim. Ele que Claro. terminou. Aí é a primeira quadra da avenida inaugurada pelo Andaló. Mas vamos falar do fato mais importante que eu queria dizer. Queria que o senhor contasse pra gente, na íntegra, como é que foi que Rio Preto ganhou o título do município mais progressista do Brasil? É, de maior índice de progresso no Brasil. Como é que foi essa história? Conta pra gente. É uma longa história, mas eu tentarei abreviá-la Sim. o mais possível. Eu era vereador, segundo mandato, lendo os jornais da capital, tomei conhecimento que o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, estava realizando um concurso com inscrições abertas para a escolha do município que apresentasse o maior índice de progresso no Brasil. Por que no Brasil? Porque o concurso era de âmbito nacional. Dele não podiam participar apenas as capitais dos estados. Todos os demais municípios que quisessem, que se julgassem credenciados a concorrer, poderiam se inscrever no concurso do IBAM. Ora, diante de uma notícia dessa, eu, vereador já de mandato anterior, conhecendo as administrações somadas de Filadélfia e Andaló, eu concluí que Rio Preto era um município perfeitamente credenciado para concorrer. Se não o município ganhador do concurso, certamente para um lugar de destaque. De qualquer forma, com ampla propaganda para Rio Preto, sem que custasse um centavo para os cofres públicos, porque a notícia que eu li acrescentava: o concurso do IBAM tinha o patrocínio da revista O Cruzeiro, que era do Alcir Chateaubriand, dos Diários Associados, revista que tinha cobertura nacional. Isto tudo eu disse numa indicação apresentada à Câmara e dirigida ao prefeito Andaló.
encarecendo a ele a alta conveniência de providenciar imediatamente a inscrição de Rio Preto nesse concurso. E foi aonde o concurso? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Vocês foram, então, ao Rio de Janeiro? O IBAN tinha sede na Cinelândia, num dos edifícios da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Feita a inscrição e preparado um dossiê que fazia parte do protocolo, né? Um dossiê de todas as obras públicas Sim. de cada um dos municípios concorrentes, para que os técnicos do IBAN julgassem previamente como mais um dos elementos para julgamento final. Muito bem, iniciado o concurso, recebemos aviso da data, o Andaló foi para o Rio de Janeiro e me convidou como autor da ideia da indicação a ele dirigida, em função da qual ele fez a inscrição de Rio Preto. Quer dizer que o senhor não tinha nem pretensão em falar nada, o senhor ia acompanhá-lo. Foi acompanhar o Andaló para ter o prazer de saborear o concurso do IBAN, sim, conhecer pessoas do Brasil inteiro, né? Claro. Uma bela coisa. Chegando lá, no dia e hora marcados para o início do concurso, estávamos na sede do IBAN. A sede regurgitava de gente. Deputados, cinegrafistas, fotógrafos, repórteres, prefeitos, vereadores, um monte de gente. E o IBAN, uma mesa, uma sede suntuosa, cidadãos sentados assim, lembrando um tribunal, não? Coisa meio pomposa, deram início aos trabalhos, anunciando que chamariam, por ordem de inscrição, os prefeitos dos municípios concorrentes para fazerem a defesa oral do seu município. E deu início aos trabalhos. Começaram prefeitos a passar por um microfone que tinha ao lado uma mesinha para uso do orador, naturalmente, para folhear o dossiê, que todos levaram cópia natural. E vários prefeitos falaram, quando eu reparei que alguns eram representados por advogados. Prefeitos de municípios contratavam advogados para fazer a defesa do município. Ele, prefeito, ficando apenas como espectador. Aquilo me causou espécie. E eu estava sempre em contato com o Andaló, chamei a atenção do Andaló para esse detalhe. Disse, Andaló, você já reparou que uma meia dúzia de municípios ou mais contrataram advogados para fazer a defesa oral no microfone? Isso é um aspecto negativo. Você é advogado, eu também sou. Você vai fazer a defesa de Rio Preto pessoalmente. Que tal me ceder alguns minutos do seu tempo para que eu também vá ao microfone? Tenho a impressão que isto representaria um realce, um destaque para Rio Preto. Enquanto alguns contratam advogados, Rio Preto se apresenta na pessoa do prefeito e ainda é precedido por um representante do Legislativo, sim, o que marcaria um fato inédito no concurso, porque nenhum vereador tinha usado da palavra até então. O Andaló pensou um pouco, e eu considero isso uma homenagem muito significativa a mim, como pretenso orador, porque quem conheceu o italianinho, como nós carinhosamente o chamávamos, se ele achasse que eu não tinha condições, ele diria desabridamente, Fábio, vai tomar banho, não tem tempo nenhum, o tempo já é pouco para eu falar, tá? Fica quietinho. No entanto, ele pensou e disse, bem, eu darei 3 minutos a você, Fábio, para ir ao microfone. É boa ideia, mas capricha, hein? Vai com cuidado. Não, pode ficar tranquilo que eu vou tomar todo o tempo. Foi antes dele, então? Foi antes dele. E como é que foi esse discurso? Quando chamado Rio Preto para ir ao microfone, ao invés do Andaló, eu me encaminhei e me apresentei para justificar, né? Vereador em São José do Rio Preto, Fábio Almeida de Melo. Autorizado pelo prefeito, sim, com cessão de pequena parcela do seu tempo, para me dirigir ao plenário do IBAN. E fiz a defesa de Rio Preto sem entrar em análise de obras, dizendo apenas que se a comitiva técnica do IBAN que visitou Rio Preto tivesse feito uma enquete
junto a populares, a profissionais liberais, a engraxados, motoristas de praça, acadêmicos, pessoas anônimas das ruas, iam sentir que todos aplaudiam a administração que Alberto Andaló vinha realizando à frente do Executivo Municipal. Acrescentei mais que Rio Preto se inscreveu naquele ano não por estar vivendo um ano excepcional, marcado por um progresso que caiu do céu. Não. Por vários anos, né? Poderia ter feito inscrição se houvesse concurso anteriormente ou deixar para um ano futuro. Porque esse, meus senhores, é o ritmo normal, é o dia a dia de Rio Preto, ano após ano. É um progresso frenético, com o poder público na liderança e a iniciativa particular vibrando com a administração, ampliando o campo das realizações municipais. Bom, um speech assim, terminei dizendo que viria agora ao microfone o principal responsável, a figura central que representa Rio Preto, o prefeito Alberto Andaló. E lá foi o Andaló. Mas antes, enquanto eu falava, ele andava pelos cantos do salão e apontava o relógio fazendo assim, porque eu passei da fração que ele me deu. Ele me deu 3 minutos, eu devo ter falado 6 ou 7. E parece que também o Andaló também se excedeu. Parece que Rio Preto foi o único que falou mais do tempo, não foi isso? Quando o Andaló foi ao microfone e aí passou ele a discursar e a folhear o volumoso dossiê que havia De levado, obras, né? ele ultrapassou o tempo dele sem nenhuma interrupção. Então eu usei os 7 minutos, ele em vez dos 15 que tinham sido reduzidos para os 12, passou de 20. Ninguém falou nada. Então o Rio Preto já começou a marcar destaque na preliminar do concurso, não é verdade? Porque funcionou bem, funcionou bem. Terminada essa primeira parte do concurso, a mesa do IBAM avisou que no dia seguinte, às 15 horas, no Palácio do Catete, sede do governo federal naquela época. Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Sem dúvida, é um detalhe que precisava ser lembrado. Sem dúvida. Na época, o Rio de Janeiro era a capital da República. E o Palácio do Catete era a sede do governo. Lá funcionou a ditadura Vargas. Sim. Né? Por isso, celebrizou o Palácio do Catete, que é uma rua, um palácio situado no bairro do mesmo nome e na rua também homônima. Na Rua do Catete, no bairro do Catete. E o presidente era Juscelino Kubitschek de Oliveira, é isso? Era o Juscelino, presidente. Então o IBAM avisou que às 15 horas no Palácio do Catete, o município seria proclamado o município vencedor. E ao prefeito respectivo seria entregue um diploma pessoalmente pelo presidente Juscelino, oficializando o título de município que apresentou o maior índice de progresso no Brasil, ganhador do concurso. Muito bem, fomos embora para os nossos hotéis, né? E no dia seguinte, pontualmente, no Palácio do Catete. Suntuoso, internamente, é muito bonito. Eu fiquei maravilhado de estar tendo o privilégio de caminhar por dentro do Palácio do Catete, que lembra tantas histórias, né? Inclusive a ditadura Vargas, que eu, como acadêmico de Direito na Universidade de São Paulo, a famosa Academia do Largo de São Francisco, que eu sempre tive muito orgulho em ter cursado, fizemos tenaz campanha contra a ditadura, né? O 111 de agosto foi uma das trincheiras mais ativas na luta permanente contra o regime autoritário imposto no Brasil. E lá estava eu dentro do Palácio do Catete, habitado por 15 anos pelo Getúlio, não é verdade? Um grande líder, diga-se de passagem. Mas o Juscelino estava fazendo um governo popular, estava fazendo um governo, né, mais bem popular. Era o glamour brasileiro, né? O Brasil tinha sido campeão do mundo de futebol, tinha aquela coisa tudo do cinema, né? Do cinema brasileiro. E Rio Preto ganhou o título, ele que anunciou. Pois é. Já no Palácio do Catete, em determinado instante, aparece numa extremidade o presidente Juscelino, acompanhado do Ulisses Guimarães, que foi meu contemporâneo de faculdade em São Paulo, e era, na época, ministro do Interior. Sim. Numa mesa já
arranjada, Juscelino depositou ali uma pasta volumosa e aplausos se fizeram ouvir naturalmente, e começou o speech cumprimentando os presentes, elogiando o IBAN pelo congresso que tinha alcançado êxito, pelo número de participantes e expressão dos administradores interioranos do Brasil e tal. E que ia por fim à expectativa reinante, proclamando o nome do município vencedor. Fez uma pausa, criou-se aquela expectativa pesada, né? Aguardando o nome do ganhador. Aí olhou bem por lá e disse assim, São José do Rio Preto, São Paulo. Nossa, foi uma alegria, gente. Foi incrível, né? Eu olhei para o Andaló, os olhos do Andaló brilhavam. São José do Rio Preto, São Paulo. Caminhamos, eu fui junto com o Andaló até a mesa do Juscelino. E o Juscelino cumprimentou o Andaló. Enquanto o Juscelino cumprimentava o Andaló, o Ulisses Guimarães, que tinha sido meu colega, não de turma, mas contemporâneo na faculdade, ô Fábio, você como vai? Então, me deu um abraço, me cumprimentou. Está fazendo aqui? Vereador em Rio Preto, aí eu soube mesmo e tal. O presidente, vendo essa intimidade do ministro com o cidadão que acompanhava o prefeito, estendeu a mão a mim também, o que o Andaló, motivou o Andaló para apresentar. É o vereador Homem de Melo, do Legislativo de Rio Preto, que me acompanhou ao concurso. O presidente disse, parabéns ao senhor também, está de parabéns. E como é que Rio Preto recebeu isso? Porque, vamos falar o final triste agora, porque, infelizmente, onde está esse diploma? É, claro. Não, a recepção foi magnífica, com um detalhe curioso que eu ainda não havia contado para você. Nós saímos do palácio, o Andaló portando o diploma de município vencedor. Sim. Muito bem. A maioria permaneceu lá para fazer fila, cumprimentar o presidente. Nós já tínhamos cumprimentado, então já estávamos indo embora. Quando estávamos aproximando da cidade, perto, fomos a pé, o Andaló disse para mim, para surpresa minha, ô Fábio, eu tenho uns problemas em Rio Preto, eu vou chegar lá amanhã, de manhã, eu vou voltar de avião. Nós fomos de automóvel. Sim. O Andaló dirigindo e o motorista Lourenço sentado atrás, eu ao frente com o Andaló. Então diz ele, o carro e o motorista ficam com você à sua inteira disposição. Eu vou ter que voltar de avião. Eu pego de surpresa, né? Fiquei, poxa, mas entendi perfeitamente. Eu era político e bom observador. O Andaló queria chegar sozinho. E eu, intimamente, dei inteira razão a ele. Claro. Não seria razoável chegar a ele e o Fábio de Melo garimpando um êxito que foi 99% do Andaló e 1%, vamos dizer, que coubesse a mim como autor da ideia e partícipe do concurso. Então, fiquei quieto. Disse, pô, não, desejo uma boa viagem a você. E eu voltei de automóvel no outro dia. Quando eu cheguei em Rio Preto, em minha casa na Vila Santa Cruz, a minha mulher, a Helena, me contou. E o Andaló chegou de manhã aqui, foi uma festa. Carreata de mais de 100 carros, faixas laudatórias, foguetória, palmas de todo lado, rojões, entendeu? E eu fiquei envaidecido. E me lembro que eu disse a Helena, pois é, eu, se estivesse aqui, também bateria palmas ao Andaló. Mas, das palmas a ele endereçadas, tenho a impressão que eu posso julgar ou entender como a mim endereçados os ecos dos aplausos dados ao Andaló. Foi o senhor que teve a ideia, tá certo? E pois é, mas é uma recebeu. fração. Ele foi o grande ganhador. É uma data, Fernando, que Rio Preto vem esquecendo. Inclusive os homens públicos de Rio Preto. E vamos fazer uma campanha para isso. Que deveriam exigir que o diploma estivesse lá no gabinete do prefeito. Um diploma lindo, uma vitória altamente expressiva do município, sim, na gestão Andaló,
Não sei por onde anda esse diploma e o povo esquece uma data como essa, que, sem dúvida nenhuma, assinala com destaque a vida política e administrativa de Rio Preto através das décadas. Tá certo, doutor. Por isso que eu quis trazer o senhor aqui, para contar esse período, o maior período da história de nossa cidade. Felizmente o tempo voa, a gente vai embora, que pudesse ficar 3 dias aqui, porque tanta história que tem esse homem, vocês não sabem, gente, de Rio Preto, e o tempo que se fazia, se trabalhava de graça no Legislativo. E, para finalizar nosso programa, eu queria agradecer a presença do senhor aqui e dizer que eu vou deixar, eu vou depois contar esse caso aqui, não é o doutor Fábio que vai contar, não. Mas o doutor Fábio fez uma vida limpa, honesta, mas deixou uma dívida. Ficou devendo 1.000 cruzeiros para o Andaló. O Andaló, que ele comprou o escritório do Andaló. Ele fala, é uma coisa que depois eu vou contar esse caso para vocês aqui. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. O tempo voa, como eu disse, mas foi muito bom para a gente falar desse período maravilhoso que foi da nossa cidade. Perfeito, Fernando. O meu agradecimento a você e traduzir a minha satisfação pela oportunidade de, embora sem mandato, mais uma vez poder falar me dirigindo ao povo de Rio Preto. O senhor será convidado várias vezes mais para a gente falar. Quando a gente for falar desses períodos, nós vamos chamar o senhor aqui para o senhor esclarecer melhor para a gente. Perfeitamente, estou à sua disposição. Tá certo. Obrigado, doutor Fábio, mais uma vez. Gente, esse foi o nosso Rio Preto em Foco dessa semana. Até semana que vem com um pouquinho mais da nossa história e um pouquinho mais do nosso passado.